Olá, meu nome é Fabiano Timbó Barbosa. O objetivo desse vídeo é tecer alguns comentários sobre o livro O Meu Primeiro Artigo Científico. Foi um livro que foi idealizado ao longo de 6 meses, depois de muitas trocas de informações e diálogos com o professor Aldemar Araújo Castro, da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas. O livro ele se inicia com um capítulo, o qual é o cerne de todo o livro. Depois que o leitor fizer a sua leitura, ele já deveria ser capaz de escrever algo. É como se o livro fosse um livro de um capítulo único. Entretanto, os demais capítulos servem para complementar, para aprofundar conhecimentos que estão no primeiro capítulo. Então, para quem já escreve, o livro serve apenas como um ponto de reflexão. Para quem nunca escreveu, o livro serve como um modelo. Não um modelo que deva ser seguido na íntegra, mas um modelo que, na sua maioria, poderá trazer qualidade às publicações. O artigo científico, ele pode ser dividido em artigo original, série de casos, relato de casos, informações clínicas, artigos de revisão, mas aquele artigo que traz o novo conhecimento se chama artigo original. Então, o livro auxilia principalmente a esse tipo de artigo, mas pincelando todos os demais artigos. Então, o artigo original ele consta de algumas partes: introdução, método, resultados, discussão, conclusão, referências e o resumo. Na introdução, é interessante que os autores coloquem um contexto, o que principalmente demonstra o que levou a despertar o autor a sua curiosidade para determinado foco de pesquisa, a hipótese da pesquisa, o objetivo e principalmente a pergunta da pesquisa. A pergunta tem que ser clara, objetiva. É ela que norteia todo o processo de busca da informação. A seguir vem o método. No método é extremamente importante que o autor ou redator do manuscrito que vai ser enviado para a revista seja extremamente minucioso, porque o que caracteriza a ciência é a sua reprodutibilidade. E é através do método que o leitor vai tentar reproduzir os achados ou resultados ou desfechos que foram demonstrados naquele artigo. Chamo a atenção especial para a parte estatística e para o cálculo do tamanho da amostra. É extremamente importante que o autor discuta ou demonstre os passos para o tamanho da sua amostra, porque isso tem implicações éticas, financeiras e denota a preocupação do autor em descrever o poder estatístico da sua pesquisa. Os cálculos estatísticos também são extremamente importantes. Se a pesquisa for delineada adequadamente e a estatística estiver inadequada, a estatística pode ser refeita. Entretanto, se o delineamento for adequado à pergunta da pesquisa e a estatística estiver correta, não tem como resolver esse problema, esse artigo está perdido. Então o ideal é que o autor seja bastante criterioso na descrição do seu método. Os resultados. Sucintamente, os resultados podem ser divididos em 3 partes: desvios da pesquisa, características da amostra e os resultados propriamente dito das variáveis. Desvios da pesquisa, o autor vai tentar procurar dizer ou relatar se a pesquisa foi conduzida conforme planejado. Nas características da amostra, o autor vai colocar desde dados demográficos, temporais, até semelhanças e diferenças que houveram entre os grupos ou características que possam identificar ao leitor qual o conjunto de pessoas aos quais o resultado deve ou pode ser atribuído. E os resultados das variáveis
é onde a gente vai colocar basicamente o que a gente achou de resultado real da pesquisa. A discussão pode ser dividida em 5 blocos de parágrafos. O primeiro parágrafo é o da hipótese. É onde o autor do artigo vai tentar descrever se foi ou não respondida a pergunta da pesquisa e se não foi, por que não foi. O segundo bloco de parágrafos refere-se ao método empregado da pesquisa e nesses conjuntos de parágrafos deve ser descrito as limitações, as dificuldades, etc. Então tudo que teve de problema ou de acerto até no método deve ser descrito. O terceiro bloco vem os resultados, a discussão dos resultados propriamente dita, para que o leitor compreenda a que pode ser aplicado aquele resultado e como se chegou àquele resultado, se há sentido ou não. O quarto bloco são implicações para a prática clínica, ou seja, o que é que você quis dizer com a sua pesquisa, o que você achou de fato, como utilizar seu resultado. E implicações para futuras pesquisas. Nada melhor do que você, que fez a pesquisa, para orientar futuros pesquisadores no mesmo ramo da ciência. E a seguir vem a discussão, vem a conclusão. A conclusão, algumas revistas a tomam como um item à parte. Então depende da revista a qual o manuscrito será enviado. O resumo, ele deve ser bastante trabalhado também. Há pesquisas nos Estados Unidos ratificando que a parte mais lida de um artigo é o título e a segunda parte mais lida é o resumo, e que a maioria dos médicos toma suas decisões baseadas no resumo. Portanto, quanto mais completo for o resumo, mais informações poderão ser utilizadas da sua pesquisa pelos leitores. Finalmente, um comentário sobre a conclusão. A conclusão pode auxiliar na criação do título da pesquisa, uma vez que o título é a parte mais lida de uma pesquisa. As referências devem ser postas de acordo com as orientações de cada revista. Bem, e os demais artigos, os demais capítulos são complementares ao primeiro. Um grande abraço e bom livro!